Sejam bem-vindos ao Michel Podcast, o seu podcast de oração e palavra de Deus. Aqui, você vai encontrar mensagens de fé, esperança e motivação para seguir em frente. Desistir jamais, perseverar sempre. Muito bem, amados de Deus, a paz e a graça. Está começando agora mais um podcast, o podcast do Michel. E o assunto que nós vamos tratar hoje, nós vamos falar sobre a fé. Por que apóstolo Michel? Porque a fé, amados de Deus, é um assunto que é muito recorrente, é algo que nos cerca no dia a dia. É bem verdade que a fé é uma força, do alto, uma força divina que move dentro de nós, que nos leva a ultrapassar barreiras, desafios, vencer qualquer luta que a gente venha estar enfrentando, independente seja ela emocional, espiritual, familiar, física, financeira. Então a fé é essa ferramenta, esse poder de Deus que move dentro de nós, que nos leva a ultrapassar limites. E assim diz a palavra de Deus, tomando como base a palavra de Deus no livro de Hebreus capítulo 10, versículo 35 em diante. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, E assim diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz o seguinte: não vos abandoneis, portanto, a vossa fé, porque ela tem grande galardão. A Bíblia nos orienta que nós não devemos abandonar a nossa fé, a nossa confiança, porque ela vai nos trazer grandes recompensas. É bem verdade, porque a fé, amados, ela é o poder que nos liga, o visível ao invisível. Somente através da fé, do poder da fé, é impossível nos leva a conquistar algo que jamais imaginamos, superar lutas, guerras, desafios, que muitas das vezes aos olhos humanos a pessoa diz: olha, eu acho que fulano não vai conseguir, eu acho que essa pessoa dessa vez ela não vai sair dessa situação que ela está. Mas a fé é isso, é esse poder que emana do alto. E uma vez que essa fé ela é ativada dentro de nós, essa certeza, essa convicção, ela faz a gente se tornar maior do que as barreiras, do que os obstáculos que estão diante dos nossos olhos. De repente a pessoa que está do seu lado, ela só está vendo a dificuldade, ela está vendo as lutas, portas fechadas, e você que está na situação está enxergando portas abertas. E de repente, ao você comentar, falar, externar o que está dentro de você, as pessoas à sua volta não acreditam, elas ficam confusas. Como que pode fulano estar dizendo que está enxergando porta aberta, que está enxergando luz no fim do túnel? Como é que pode essa pessoa estar dizendo que está vendo as coisas estão dando certo? Será que ela não está enxergando que está tudo dando errado? Que cada dia que passa só está piorando, e ela continua dizendo que está dando certo, que as coisas estão melhorando. Isso é a fé, meu amigo, é o poder de Deus. Então, quando a pessoa, ela, amado de Deus, quando ela acredita, quando ela confia, quando ela alimenta essa certeza dentro dela, ela se torna, uma pessoa, muitas das vezes, humanamente falando, incompreensível. As pessoas não conseguem compreender. É isso mesmo. É isso mesmo, muitas das vezes as pessoas não conseguem nos compreender, porque a fé que move montanhas é a certeza, a convicção dentro de nós. E muitas das vezes as pessoas não entendem, não compreendem. Como é que pode? Ele está dizendo que já está curado, estou vendo que ele está doente. Como é que pode? Ele está dizendo que a porta está aberta, estou vendo as portas todas fechadas. Então você vê o que é o poder da fé. Faz com que as pessoas que estão à sua volta, de repente ela não consegue ver o que você está vendo, ela não consegue enxergar o que você está enxergando. Você está entendendo, meu amigo e minha amiga? Por essa razão que a Bíblia diz: não vos abandoneis, portanto, a vossa confiança. Então nós não devemos abandonar a nossa confiança, nós não devemos abandonar a nossa fé, independente das circunstâncias. Independente se as coisas estão dando certo, estão dando errado à sua volta, a fé é certeza. Então quando eu creio, quando eu confio, independente das tribulações, das tempestades que estão à minha volta, isso não muda, porque a fé é maior.
A fé é maior do que a tempestade. A fé é mais forte do que o vento. Aleluia, glória a Deus. Então, quando nós entendemos dessa forma, amado de Deus, nós passamos a ultrapassar, nós passamos a superar qualquer obstáculo que vem diante de nós. Porque esse poder de Deus, essa fé que emana do céu, que faz a gente vencer essas lutas. E muitas das vezes as pessoas não compreendem. Por que, apóstolo, elas não compreendem? Porque ela não tem essa fé dentro dela. Ela não nutre essa certeza. Ela não consegue enxergar o que você está enxergando. Ela não consegue compreender o que você compreende. Ela não consegue ver o que você está vendo. Então se torna loucura para essas pessoas. Então, quando nós acreditamos, quando nós confiamos, a nossa fé, meu amigo e minha amiga, uma vez acionada, olha, vou dizer para você, meu amigo e minha amiga, nada te segura, nada pode te deter, a não ser você mesmo. Quando você passa a não acreditar, quando você passa a desprezar essa fé que está dentro de você, e de repente você diz: mas apóstolo, de que me serve essa fé? Eu estou no fundo do poço, eu estou doente, eu estou desempregado, eu estou atribulado, as portas estão fechadas. Mas essa fé que está dentro de você que vai abrir essa porta, somente ela. Essa fé é a chave do seu sucesso. A fé é a chave que abre portas. Nós não vamos vencer chorando, nós não vamos vencer, alcançar nossos objetivos, sabe, contando fraquezas, derrotas. Não. As tribulações vêm, as tempestades elas vêm, mas qual é a ferramenta que o nosso soberano Deus nos emprestou, vamos dizer assim, né? Nos concedeu para que a gente possa superar? É a fé. Por essa razão que no livro de Hebreus 10, 35 em diante, ele nos exorta a gente não abandonar ela, não desprezá-la, porque é ela que vai nos trazer o galardão, ou seja, a recompensa. É ela que vai nos tirar da onde nós estamos e vai nos transportar para onde nós desejamos alcançar. Então, somente com a fé, meu irmão. Então, não abandone a sua fé. E quando nós olhamos para as circunstâncias, quando nós olhamos para as dificuldades que estão à nossa volta, o que acontece? A gente começa a se diminuir. Se lembra de Pedro? Quando Pedro pediu a Jesus que pudesse até ele, Jesus disse: venha sobre as águas. Enquanto Pedro estava olhando para Cristo, ele estava andando sobre as águas, andando, caminhando, algo extraordinário. Mas quando ele tirou os olhos de Cristo e olhou para a água, ele começou a se afundar. Assim acontece, meu amado. Quando eu e você tiramos os olhos de Cristo, nós desviamos o nosso foco, nós começamos a contemplar, nós começamos a só olhar as dificuldades, a gente começa a se tornar pequeno. É verdade, você começa a se tornar pequeno. As suas dificuldades, seus problemas começam a ficar gigantes diante dos seus olhos. E você começa a entrar em desespero, o medo, a dúvida, começa a te laçar, te aprisionar, te algemar. E uma vez você algemado pela dúvida, pelo medo, o fracasso é inevitável. Então, por essa razão que a palavra de Deus, ela nos exorta a gente não abandonar a nossa fé, a nossa confiança. Tá certo? Que você faça uso dessa fé, que você alimente sua fé com oração, com a palavra de Deus, com pensamentos, palavras positivas. Alimente a sua fé, porque é ela que vai levar você a alcançar os seus objetivos. Esse foi mais um podcast do Michel Podcast. Muito obrigado pela sua audiência, que você possa nos seguir nas redes sociais, que você possa também nos compartilhar o nosso podcast com seu amigo, com sua amiga, tá certo? Forte abraço, até o nosso próximo episódio, em nome do Senhor Jesus.